Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, mais um vídeo sobre o IPVA de 2022 para o público PCD. Pois bem, como eu já adiantei na minha playlist, falo várias vezes, na minha playlist existem vários vídeos, eu acho que em torno de 5 ou 6 já, que falam por que eu entendo que o público PCD não precisaria pagar o IPVA de 2022. Lembrando, os meus vídeos eles são meramente informativos e não consultivos. Eu faço com base no estudo que eu debruço sobre o tema e chego numa conclusão. E essa conclusão eu vou colocando em vídeos para que o público veja e, se concordar, possam utilizar da melhor maneira que entenderem necessárias. Diante de tudo que eu vi até agora, eu acho que existem, creio, tenho certeza, que tem dois pontos que são cruciais para serem alegados em ação judicial. Quais sejam? Primeiro, a questão do carro ser ou não adaptado. Eu já demonstrei em vídeos anteriores que para a concessão do IPI não há necessidade de ter adaptação do carro. Para o ICMS, que é estadual, existe necessidade do carro ser adaptado, mas pode ser essa adaptação original de fábrica, como o câmbio automático ou a direção hidráulica, não faz nenhuma exceção. Isso está no convênio 38/2012 do CONFAS, que foi acolhido pelo Estado de São Paulo mediante o decreto. Por sua vez, no IPVA apareceu quanto à isenção do IPVA, a necessidade do carro ser adaptado e customizado para a deficiência específica. Mas na lei não fala que ela não pode vir original de fábrica. Também o decreto que regulamenta essa lei também não fala que essas adaptações possam vir original de fábrica. Temos a portaria, temos a portaria CAT também que não regulamenta. Essa confirmação de que alterações não podem vir originais de fábrica consistiu na cobrança do IPVA de 2021 para o público que tinha o carro automático, direção hidráulica, mas originais de fábrica e não foi feito externamente. Aí que chegou nessa conclusão. Mas a lei, não existe uma lei específica falando, olha, as adaptações não podem ser originais de fábrica, tem que ser feito em oficina externa. E não existe isso, não há nenhuma regulamentação a respeito. E sobre esse tema, nós temos ainda que pensar que temos o Ministério Público, o MP. O Ministério Público do Paraná, no site desse Ministério Público, consta uma explicação do que seria um carro adaptado. E lá está bem explícito de que o carro com câmbio automático e direção hidráulica é sim um carro adaptado que atende às necessidades das pessoas com deficiências físicas. Vamos ver. O site do Ministério Público do Paraná, e aí está o endereço eletrônico para quem quiser conferir. A pessoa com deficiência, informações sobre a habilitação de veículo, carteira de habilitação. Aí no item 2, na pergunta número 2, ele fala, o que é um carro adaptado? Aí vem a explicação. Existem 3 tipos de carros adaptados para portadores de deficiência física. Os equipados com câmbio automático de fábrica, aí o Ministério Público já explica. Os equipados com embreagem automática de fábrica, de novo adaptação de fábrica, e os adaptados posteriormente conforme a deficiência da pessoa. Se em sua carteira de habilitação constar veículos adaptados, está eliminada a possibilidade de dirigir carros adaptados automáticos. Se em sua carteira de habilitação constar veículos automáticos, somente esse tipo de carro será válido. Se for tirar as 2 habilitações ao mesmo tempo, é necessário avisar o instrutor. Então, já existe, mas numa cartilha feita pelo Ministério Público do Estado do Paraná, essa nomenclatura, que fala que pode ser feito. Vamos pensar, olha que situação que se chega.
O estado de São Paulo, 2 estados na federação que adotaram que o carro tem que ser adaptado e customizado para a situação específica da deficiência. Foi inaugurado pelo estado de São Paulo e copiado pelo estado da Paraíba. O estado de São Paulo, ele confronta com os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. Acho que são esses. Pois bem, olha que situação que nós chegaremos. Se uma pessoa com deficiência for proprietária de um imóvel rural, exatamente na confrontação, por exemplo, do estado de São Paulo com o de Minas Gerais, a metade da propriedade dele fica no estado de São Paulo e a outra metade em Minas Gerais. E existem 2 imóveis, um no estado de São Paulo e outro, na parte que pertence ao estado de São Paulo e outro na parte que pertence a Minas Gerais. Então é assim, se ele declinar o endereço dele no estado de São Paulo e precisa só de um carro automático, ele não poderá ter a isenção do IPVA, porque a legislação paulista não permite. Por sua vez, se ele declinar o endereço dele como sendo a casa que situa no estado de Minas Gerais, ele terá sim o seu benefício deferido da isenção do IPVA. Olha que situação que fica. O estado da Paraíba é a mesma situação, a mesma hipótese. Por quê? Confronta com os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Então, quem está na Paraíba, o carro automático não serve. Para quem está no Rio Grande do Norte, Ceará ou Pernambuco, pode. Aí o amigo pode pensar, mas eu não estou no estado nem de São Paulo e nem do Paraíba. O meu permite que o carro automático original de fábrica possa sim atender às necessidades da pessoa com deficiência. Então eu estou de boa. Não é bem assim. Essa discussão está ganhando fôlego, está nos tribunais de justiça e possivelmente pode chegar ao STF e STJ. No caso específico, mais com relação qualquer um desses 2 tribunais superiores. O STJ julgaria eventuais alegações de infringência à lei federal, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o STF com relação a alguma alegação de violação constitucional, a discriminação, por exemplo, ou a violação com violação à Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências. Mas, se eventualmente esses tribunais superiores confirmar que as legislações paulista e da Paraíba estão corretas, que não afrontam a legislação, raciocinem. O que impedirá de todos os outros 24 estados que não adotam esse sistema passarem a adotar? Porque aí será uma fonte de renda, será uma fonte que irá aumentar a renda do estado. Portanto, tudo que se diga a respeito a um PCD, a classe inteira tem que estar unida para se defender a respeito disso. Porque senão ficaria numa situação complicada. Então, eventual perda, retirada de direito, como aconteceu nos estados de São Paulo e de Paraíba, ao público desses estados, também poderá ter reflexos nos demais estados. Então é muito importante essa união de vocês para que isso ocorra. Bom, como eu falei, para o IPI não há necessidade do carro ser adaptado, legislação federal. Para o ICMS, há necessidade do carro ser adaptado. Essas adaptações podem ser originais de fábrica, sem qualquer problema, certo? E lembrando que a legislação do ICMS ela é introduzida nos respectivos estados por intermédio de um decreto, desde que se acolha os convênios realizados pelo CONFAS. Agora, com relação ao IPVA, não. Com relação ao IPVA, o carro não pode ser original de fábrica. Olha que confusão. E explico também mais uma situação. Com referência ao IPVA, é muito fácil o governador de seu respectivo estado modificar. Por quê? Porque depende tão somente da Assembleia Legislativa do seu estado. Ele não tem essa capacidade de modificar essa exigência, de colocar essa exigência também para a concessão do ICMS. Porque o ICMS é feito nas reuniões do CONFAS.
ou seja, aonde estarão presentes um secretário de cada estado, são 26 estados do Brasil mais o Distrito Federal, e presidido pelo ministro da Fazenda. Então, fica mais difícil ele conversar, porque todos os demais estados teriam que estar de acordo. Por isso que essa divergência. Com relação ao IPVA, ele consegue fazer, porque depende apenas da Assembleia Legislativa. Com relação ao ICMS, qualquer modificação depende do Brasil inteiro, de todos os estados. Por isso que fica mais difícil. Mas existe uma divergência tremenda entre as legislações. E como que faz isso? Olha, é simples. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, que é a Lei 1346/95, ela estipula como deve ser feita uma eventual contradição, como deve ser interpretada. O parágrafo único do artigo 121 da Lei 1346 regulamenta isso. Vamos vê-lo. Olha só, o artigo 121, o parágrafo único do artigo 121 da Lei 1346 de 2015 regulamenta. Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência. Então, é óbvio, havendo essas divergências, porque é flagrante, já expliquei detalhadamente, qual vai prevalecer? A mais benéfica para a pessoa com deficiência. Então, resumidamente, creio que os pontos de toque para a questão a ser arguida em processo judicial são dois. A questão da discriminação, porque alguns deficientes possuem a isenção e outros não, e não existe essa diferenciação no Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, que é uma lei federal, e muito menos na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. E também o entendimento do Supremo Tribunal Federal que não pode haver a interpretação discriminatória. O que acontece? Não existe pessoa mais ou menos deficiente. E como eu expliquei também, olha, apenas no estado de São Paulo e da Paraíba que o carro tem que ser adaptado fora da fábrica, não pode vir original de fábrica, as adaptações de câmbio automático e direção hidráulica. Nos demais estados podem. Como que é isso? Então, os deficientes que residem no estado de São Paulo e Paraíba possuem menos direito do que os que residem nos demais estados da federação? Isso não pode acontecer. Como que você explica que no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná, que confronta com o estado de São Paulo, todos podem ter o carro original de fábrica, com o câmbio automático e direção hidráulica de fábrica, que terão sim a isenção do IPVA. O mesmo acontecendo com relação ao Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, lá na Paraíba. Mas no estado de São Paulo e Paraíba não. Então é uma divergência tremenda, não pode prevalecer, certo? Então, os pontos de toque a serem explorados em ação judicial é a questão da discriminação e a questão do carro adaptado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, por favor, compartilhe. Me sigam nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.